Pare de se meter na minha vida. Você não entende nada. Minha filha Marina gritou, batendo o pé como uma adolescente rebelde. Fiquei parada, apenas respirei fundo e sorri. Peguei minha bolsa de couro marrom e saí em silêncio. 2 semanas depois, ela recebeu uma carta do banco. Quando abriu e viu minha assinatura, o desespero nos olhos dela dizia tudo. Vocês sabem como é olhar para alguém que vocês trouxeram ao mundo, que ensinou a falar as primeiras palavras e não reconhecer mais nada da criança doce que um dia foi? É como se um estranho tivesse roubado o corpo da sua filha. Foi exatamente isso que senti quando Marina, aos 32 anos, me expulsou da vida dela. Eram 8h30 da noite de uma terça-feira, 23 de maio. Acabávamos de jantar o escondidinho de carne que eu tinha feito, aquele mesmo que ela adorava quando era pequena e sempre pedia quando estava triste. Meu genro, Ricardo, estava sentado à mesa da sala de jantar, mexendo no celular com aquele sorriso de canto de boca que eu já tinha aprendido a odiar, mas ainda não sabia por quê. As pernas dele estavam esticadas, encostadas na cadeira da frente, como se fosse o dono da casa. Ele nem sequer tinha ajudado a tirar os pratos da mesa. Eu tinha acabado de fazer uma pergunta simples, dessas que qualquer mãe preocupada faria. Filha, por que você não está mais trabalhando na boutique da Cláudia? Faz 2 semanas que não te vejo saindo de manhã. Uma pergunta inocente, uma pergunta de mãe. O que aconteceu depois me gelou o sangue e mudou tudo entre nós para sempre. Marina se virou para mim com os olhos cheios de um desprezo que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era irritação, era desprezo puro, como se eu fosse um inseto incomodando ela. Suas sobrancelhas se franziam, a boca se contorcia numa careta feia que deformava seu rosto bonito. Mãe, você é uma velha ultrapassada que não entende como o mundo funciona hoje em dia. Ela cuspiu as palavras como se fossem veneno. O Ricardo está cuidando dos nossos negócios e eu não preciso mais trabalhar que nem uma condenada para patrão dos outros. Cada palavra era como uma punhalada no peito. 40 anos. 40 anos criando essa menina sozinha depois que o pai dela nos abandonou quando ela tinha apenas 2 anos. 40 anos trabalhando de doméstica em 3 casas diferentes para pagar escola particular para ela. 40 anos acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus para chegar na casa da Dona Marilda no Barcelona antes das 7. 40 anos guardando cada centavo para ela fazer faculdade de administração na Uniso. Vendendo até minha aliança de casamento. A única coisa que restava do meu casamento fracassado para pagar a formatura dela. E era assim que ela me tratava? Me chamando de velha ultrapassada na frente do marido? Ricardo nem sequer levantou os olhos do telefone. Apenas balançou a cabeça concordando, como quem aprova um cachorro que obedeceu a um comando. O desprezo dele era silencioso, mas não menos doloroso. Ele estava claramente satisfeito com o show que minha filha estava fazendo. Mas o pior ainda estava por vir. Foi quando minha netinha de 8 anos, a pequena Júlia, meu raio de sol, minha razão de viver, saiu correndo do quarto dela com os olhinhos azuis cheios de lágrimas. Ela tinha ouvido tudo. Claro que tinha ouvido. Como não ouvir aqueles gritos? Por que a vovó é má, mamãe? Ela perguntou entre soluços, se escondendo atrás da perna da Marina. Por que você está brava com a vovó? Meu coração literalmente despedaçou ali mesmo. Senti como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito e girado. A neta que eu buscava na escola toda segunda, quarta e sexta. A neta para quem eu comprava material escolar, roupinha, boneca. A neta que dormia na minha casa nos fins de semana e me chamava de melhor vovó do mundo inteiro. Agora me via como a vilã da história. Marina abaixou e abraçou a filha, fazendo aquela voz melosa que ela só usava quando queria manipular alguém. A vovó não é má não, meu amor. É que às vezes os adultos têm conversas difíceis. Vai pro seu quarto assistir o filme da Frozen. Júlia me olhou mais uma vez antes de sair. Era um olhar confuso, machucado. Como se ela não conseguisse entender por que a avó que sempre a protegia estava sendo tratada daquela forma. Fiquei parada ali, no meio da cozinha, apenas respirando. Minha pressão tinha subido, eu sentia. Minhas mãos estavam tremendo. Minha cabeça latejava. 40 anos. 40 anos para chegar naquele momento. Olhei ao redor daquela casa. A mesa de madeira que eu tinha comprado nas Casas Bahia, em 12 prestações de R$ 83. O sofá bege que eu tinha escolhido porque Marina disse que era a cor favorita dela.
A geladeira Consul que eu tinha dado de presente quando Júlia nasceu. A televisão de 42 polegadas que eu paguei à vista com o dinheiro da rescisão do meu último patrão. Tudo ali tinha meu suor, minha dor, meu sacrifício, e estava sendo usada como cenário para me humilharem. Respirei fundo, sorri e disse baixinho, numa calma que me surpreendeu: "Tá bom, filha." Peguei minha bolsa de couro marrom, a mesma que uso há 10 anos, comprada numa liquidação no centro de Sorocaba por R$ 45, e saí em silêncio da casa. Não bati a porta, não gritei de volta, não me defendi, apenas saí. Caminhei até o ponto de ônibus pensando em tudo que tinha acontecido. As luzes dos postes iluminavam a rua vazia e eu me sentia mais sozinha do que nunca. 40 anos criando uma filha para ser tratada como lixo na frente do genro e da neta. Mas uma coisa eu sabia: aquilo não ia ficar assim. Durante todo o trajeto de ônibus até meu apartamento, uma ideia foi crescendo na minha cabeça. Uma ideia que me deixou ao mesmo tempo assustada e determinada. 2 semanas depois, exatamente 14 dias após aquela humilhação, Marina recebeu uma carta registrada do Banco do Brasil. Quando ela abriu e viu minha assinatura embaixo, quando leu cada palavra daquele documento oficial, o desespero nos olhos dela dizia tudo. Deixa eu voltar um pouco e contar como cheguei até aquele momento, porque vocês precisam entender toda a verdade sobre minha filha, meu genro, e como uma mãe aparentemente submissa pode ser mais forte do que qualquer um imagina. E vocês? O que fariam no meu lugar se fossem humilhados assim pela própria filha? Deixem aqui nos comentários, porque a história que vou contar agora vai mostrar que nem sempre quem parece fraco realmente é. Deixa eu voltar um pouco e contar como cheguei até aqui, porque vocês precisam entender toda a verdade sobre nossa família para sacar a dimensão do que aconteceu. Meu nome é Carmen Silva dos Santos, tenho 63 anos, sou diarista há mais de 30 anos aqui em Sorocaba, interior de São Paulo. Nasci e me criei no bairro do Além Ponte, numa casa de 2 cômodos com mais 6 irmãos. Minha mãe, Dona Sebastiana, lavava roupa para fora, e meu pai, seu Joaquim, trabalhava na fábrica têxtil. Vida simples, mas com dignidade. Trabalho segunda, quarta e sexta na casa da Dona Marilda Pereira, no bairro Barcelona, uma casa grande de 3 andares onde trabalho há 15 anos. Ela me paga R$ 900 por semana. Terça e quinta, eu vou na casa do Dr. Henrique Almeida, um médico viúvo no Jardim Vergueiro, que me paga R$ 700 por semana. No total, ganho R$ 2.800 por mês, às vezes um pouquinho mais quando faço alguma faxina extra no final de semana. Sempre consegui me virar com esse dinheiro. Pago R$ 520 de aluguel do meu apartamento de 2 quartos no Jardim Santa Cecília, R$ 300 de mercado, R$ 180 de luz e água, R$ 90 de gás. Sobra uma graninha para roupa, remédio e sempre guardei um dinheirinho para emergência. Marina é minha única filha. Nasceu quando eu tinha 31 anos, depois de 5 anos tentando engravidar. Foi uma gravidez difícil. Fiquei internada 2 vezes com pressão alta, mas valeu cada sofrimento. Ela veio ao mundo no dia 15 de setembro de 1992, pesando 3,2 kg, no Hospital Santa Lucinda. O pai dela, o Antônio, era um homem bonito, trabalha em oficina mecânica, falava bonito que nem o Ricardo. Namoramos 3 anos, casamos na Igreja do Rosário numa cerimônia simples, e nos 2 primeiros anos de casado, ele era um príncipe. Ajudava em casa, trazia presente, chamava a Marina de princesinha do papai. Mas quando Marina completou 2 anos, o Antônio simplesmente sumiu. Saiu para trabalhar numa segunda-feira, 7 de outubro de 1994, e nunca mais voltou. Deixou um bilhete em cima da cômoda. Carmen, não dou mais conta dessa responsabilidade. Cuida bem da menina. Assim, sem mais nem menos. Como se filha fosse um objeto que você pode devolver quando cansa. Chorei por 2 meses inteiros. Depois levantei a cabeça e disse: Marina, agora somos só nós 2, e a mamãe vai fazer você ser a mulher mais feliz e bem-sucedida do mundo. E foi o que eu fiz. Trabalhava de doméstica de segunda a sábado para pagar escola particular para ela. Primeiro foi o Colégio Objetivo, depois o Anglo. Marina sempre foi uma menina esperta, tirava notas boas, era comportada. Cabelo cacheado igual ao meu quando eu era nova, olhos verdes que puxaram do pai. A única coisa boa que ele deixou.
Aos 18 anos, Marina passou no vestibular para a administração na Uniso. Foi o dia mais feliz da minha vida. Lembro que chorei tanto na formatura do ensino médio que a coordenadora veio me abraçar. Dona Carmen, a senhora deve estar muito orgulhosa, ela disse. E eu estava mesmo. Para pagar a faculdade dela, precisei trabalhar ainda mais. Além das casas fixas, eu fazia faxina nos fins de semana, passava roupa para vizinhas, vendia doce na porta da escola. Em 2010, quando precisei pagar a matrícula de R$ 1.200, tive que vender minha aliança de casamento, a única coisa de valor que eu tinha. Levei na Caixa Econômica do Centro e consegui R$ 800. Não foi suficiente, então peguei emprestado R$ 300 com a comadre Neuza, que cobrava 5% de juros ao mês. Marina se formou em dezembro de 2013. Lembro de cada detalhe daquele dia. Vestido azul marinho que comprei nas lojas Riachuelo por R$ 140 em 6 vezes, sapato preto de R$ 25 no camelô, cabelo que a Sueli do salão fez de graça porque era freguesa antiga. Na cerimônia, quando chamaram o nome Marina Silva dos Santos, gritei: "Essa é minha filha!" E todo mundo olhou, mas não me importei. 49 anos de idade, 21 anos criando ela sozinha e finalmente tinha uma filha formada no ensino superior. Depois da formatura, Marina conseguiu emprego na boutique da Cláudia Mendes, uma colega da faculdade que abriu uma loja de roupas femininas no shopping Iguatemi. Ganhava R$ 1.500 por mês, mais comissão. Não era muito, mas era um começo. Ela estava empolgada, falava dos planos, queria fazer pós-graduação, sonhava abrir a própria empresa um dia. Foi numa festa de confraternização da turma de administração, em março de 2018, que ela conheceu o Ricardo Fernandes Silva. Pelo menos era esse o nome que ele deu pra gente. A primeira vez que Marina trouxe ele em casa, confesso que gostei. Ricardo aparentava ter uns 35 anos, altura mediana, cabelo bem cortado, sempre cheirando a perfume caro. Usava camisa social, sapato de couro, relógio dourado no pulso. Falava bem, educado, me tratava com respeito. Dona Carmen, é uma honra conhecer a mãe da Marina, ele disse naquele primeiro encontro, beijando minha mão como um cavalheiro. A senhora criou uma filha maravilhosa. Deve ter sido muito difícil educar ela sozinha, mas olha o resultado. Fiquei derretida. Fazia tanto tempo que ninguém reconhecia meu esforço como mãe. Marina estava radiante, grudada no braço dele, com aquele sorriso apaixonado que eu não via há anos. Mãe, o Ricardo tem uma empresa de marketing digital, ela me contou naquele dia. Ele trabalha com publicidade na internet, essas coisas modernas que estão crescendo muito. Ricardo confirmou, falando sobre gestão de redes sociais, e-commerce, publicidade online, termos que eu não entendia muito bem, mas que soavam profissionais e modernos. Ele mostrava prints no celular de campanhas que supostamente tinha criado, números de vendas, gráficos coloridos. O futuro é digital, Dona Carmen, ele dizia com aquela voz convincente. Quem não se adaptar vai ficar para trás. Nos primeiros meses, ele era realmente um genro ideal. Chegava na nossa casa sempre com algum presente. Bombom para mim, flor para Marina, vez em quando uma pizza para a gente comer, junto assistindo televisão. Perguntava sobre meu trabalho, demonstrava interesse pela nossa vida. Dona Carmen, a senhora é uma guerreira, ele falava. Marina teve muita sorte de ter uma mãe como a senhora. Não deve ter sido fácil criar ela sozinha. Eu me sentia valorizada, respeitada. Finalmente, Marina tinha encontrado um homem que enxergava o valor do meu sacrifício. Em outubro de 2018, eles começaram a falar em casamento. Marina estava nas nuvens. Mãe, o Ricardo quer construir uma família comigo. Ele disse que eu sou a mulher da vida dele. O casamento civil aconteceu em janeiro de 2019, numa cerimônia simples no cartório da Vila Hortência. Eu paguei o vestido dela, R$ 300 numa loja do centro, e o almoço para 20 pessoas num restaurante por quilo que ficou R$ 450. Ricardo disse que estava investindo todo o dinheiro na empresa e não podia ajudar com os custos, mas que logo ia retribuir tudo em dobro. Depois do casamento, eles foram morar num apartamento alugado no Jardim Europa, R$ 900 por mês. Ricardo explicou que era estratégico morar naquela região por causa da proximidade com os clientes empresariais. Os problemas começaram sutilmente. Primeiro, Marina começou a faltar no trabalho.
O Ricardo precisa da minha ajuda na empresa, ela explicava. É só temporário até contratarmos uma secretária. Depois, ela começou a ficar mais tempo em casa. Estou ajudando o Ricardo com as redes sociais dos clientes, dizia. Marketing digital é uma área que exige dedicação integral. Em maio de 2019, 4 meses depois do casamento, Marina chegou com uma notícia que me deixou em choque. Mãe, larguei o emprego na boutique. O Ricardo disse que mulher casada não precisa trabalhar fora. Ele está ganhando muito bem e eu vou focar em ser dona de casa e futuramente mãe. Fiquei preocupada, mas Marina parecia feliz. Mãe, finalmente encontrei um homem que quer me sustentar. Não vou mais precisar me humilhar para patrão. Era junho de 2019 quando começaram os pedidos de ajuda financeira. Mãe, você pode ajudar com o aluguel esse mês? Marina perguntou numa terça-feira, meio sem graça. O Ricardo está fechando um contrato grande, mas o cliente vai pagar só no mês que vem. É temporário. R$ 800. Eu tinha na poupança. É só até o negócio deslanchar. Ricardo complementou. Dona Carmen sabe como é. No início, toda empresa passa por uns apertos. Parecia razoável. Empresa nova sempre tem esses problemas de fluxo de caixa. O temporário virou julho. Depois, agosto, setembro, dezembro. Todo mês era a mesma conversa. R$ 800 para o aluguel, R$ 300 para o mercado, R$ 250 para a conta de luz, R$ 150 para a gasolina do carro dele, um Palio preto 2012 que ele disse ter comprado para visitar clientes. Em dezembro de 2019, Marina me deu a notícia que mudou tudo. Estava grávida. Mãe, vou ser mãe! Ela gritou, me abraçando forte. O Ricardo está nas nuvens. Finalmente vamos ter nossa família completa. Júlia nasceu em setembro de 2020, bem no meio da pandemia. Uma bonequinha linda, olhos azuis, cabelo claro. Eu estava na maternidade quando ela veio ao mundo, e foi o segundo dia mais feliz da minha vida. Mas com o bebê, os gastos aumentaram. Além dos R$ 800 mensais que eu já estava dando, começaram a surgir outras necessidades. Leite especial, fraldas, remédios, roupinhas. Dona Carmen, a senhora entende, né? Ricardo dizia. Com o bebê, a Marina não pode trabalhar mesmo, e minha empresa está passando por uma fase de reestruturação. Reestruturação que durou 3 anos. Durante todo esse tempo, eu trabalhava que nem uma condenada para sustentar a família da minha filha, enquanto o Ricardo ficava o dia todo em casa, trabalhando no computador ou em reunião com clientes. Nunca vi cliente nenhum, nunca vi contrato nenhum, mas Marina sempre defendia. Mãe, o trabalho dele é diferente, a senhora não entende. A primeira vez que realmente desconfiei que alguma coisa estava errada foi em março de 2022, quando Júlia estava com 1 ano e meio. Fui levar um bolo de fubá na casa deles numa quinta-feira de tarde, achando que Marina estaria sozinha com a bebê. Quando cheguei no portão, ouvi risadas vindas da sala. Pensei que fosse visita, mas quando espiei pela janela, vi uma cena que me deixou confusa. Ricardo estava jogando videogame com 2 rapazes que eu não conhecia. Cerveja gelada na mesa de centro, uma pizza grande de calabresa aberta. Eles estavam gargalhando, fazendo zoação como 3 adolescentes numa tarde de folga. Enquanto isso, Marina estava no quarto passando roupa, com Júlia engatinhando pelo chão em volta dela. Bati na porta e a expressão no rosto do Ricardo mudou completamente quando me viu. Os amigos se levantaram meio sem graça, pegaram as cervejas e saíram rapidinho. Oi, Dona Carmen, Ricardo disse desligando o videogame. Estava numa pausa do trabalho. Você sabe como é? Às vezes a mente precisa relaxar para render melhor. Que negócio é esse que você falou que está tocando? Perguntei para Marina naquele dia. Ela ficou vermelha e gaguejou. Ah, mãe, é marketing digital, essas coisas de internet que a senhora não entende. É muito complexo. Mas alguma coisa não me cheirava bem. Que tipo de empresário fica jogando videogame numa quinta-feira de tarde? Em dezembro de 2022, mais uma surpresa financeira. Ricardo disse que precisavam sair do apartamento alugado e comprar uma casa própria. Dona Carmen, chegou a hora de investir no patrimônio da família, ele explicou, com aquela conversa mole que eu já estava cansada de ouvir. Aluguel é dinheiro jogado fora. Vamos financiar uma casa e Marina e Júlia vão ter segurança. A casa que eles escolheram custava R$ 180 mil,
no Jardim São Paulo. 3 quartos, 2 salas, quintal pequeno, garagem. Precisava de R$ 15.000 de entrada. Mãe, você pode nos ajudar com a entrada? Marina perguntou. É um investimento para nossa família. Quando Júlia crescer, ela vai ter uma casa própria. R$ 15.000. Todo o dinheiro que eu tinha guardado em 20 anos de trabalho. É para o futuro da sua neta, Ricardo completou. E como a senhora vai ser avalista, tecnicamente a casa vai estar no nome da senhora também. É uma garantia. Eu assinei como avalista no financiamento. As prestações eram de R$ 1.100 por mês por 20 anos. Dona Carmen, a gente divide meio a meio, Ricardo prometeu. A senhora paga 550. Eu pago 550. R$ 550 que nunca vieram da parte dele. Por 3 anos, de janeiro de 2023 até abril de 2026, eu paguei todas as prestações sozinha. R$ 1.100 por mês. R$ 33.300 em 3 anos e 4 meses. E todo mês eu ouvia a mesma desculpa. A empresa está passando por uma fase difícil, mas no próximo mês eu compenso. Agora vocês entendem por que aquela humilhação na cozinha me doeu tanto. Não era só o desrespeito de uma filha ingrata. Era a consciência de que eu estava sendo usada há anos e que havia criado um monstro que não tinha gratidão nem vergonha na cara. Mas o que Marina e Ricardo ainda não sabiam era que eu tinha guardado todos os comprovantes de pagamento, todos os recibos, todas as transferências bancárias, e que legalmente aquela casa era mais minha do que deles. Se vocês acham que a história já estava ruim até aqui, esperem até descobrirem o que eu encontrei sobre o passado do Ricardo. Se vocês acham que a história já estava ruim até aqui, esperem até descobrirem o que eu encontrei sobre o verdadeiro Ricardo Fernandes Silva. A primeira descoberta que realmente me fez desconfiar aconteceu numa quinta-feira, 14 de março de 2024. Eu estava na casa da Dona Marilda, passando pano na sala, quando ela me chamou para conversar. Dona Marilda é uma senhora de 68 anos, viúva, que sempre foi muito carinhosa comigo. Trabalho na casa dela há 15 anos e ela me trata quase como família. Carmen, preciso te contar uma coisa, mas não sei se devo me meter, ela disse, mexendo nervosa nas mãos. Você sabe que tenho carinho por você e não gosto de ver ninguém sendo enganada. Meu coração disparou. Quando alguém começa uma conversa assim, você já sabe que a bomba vai explodir. Ontem eu estava no shopping Iguatemi com minha neta Isabela. Ela continuou. Estávamos almoçando na praça de alimentação quando vi seu genro, o Ricardo. Até aí, nada demais. Ele sempre dizia que ia ao shopping resolver coisas da empresa. Só que ele estava acompanhado, Carmen, com uma moça bem nova, devia ter uns 25 anos. Cabelo liso, loira, vestido vermelho curtinho. Dona Marilda pausou, como se não quisesse continuar. Eles estavam de mãos dadas, Carmen. Beijando na mesa, do jeito que namorados fazem. O chão sumiu debaixo dos meus pés. A senhora tem certeza que era ele? Perguntei, já sabendo a resposta. Tenho sim, minha filha. Cabelo cortado igual, altura igual, aquele jeito dele de sentar meio largado na cadeira. Era ele sim. Saí da casa da Dona Marilda naquele dia com a cabeça a mil. Ricardo traindo Marina? Depois de tudo que a gente estava fazendo por ele? Depois de eu estar sustentando a casa dele há 5 anos? Mas Dona Marilda não era de inventar histórias. Em 15 anos de convivência, nunca vi ela mentir ou exagerar nada. Naquela noite, fui na casa da Marina com a desculpa de levar um frango assado que tinha sobrado. Observei Ricardo mais atentamente. Ele estava no celular, como sempre, mas dessa vez prestei atenção em como ele segurava o aparelho. Meio escondido, virando a tela quando alguém passava perto. Ricardo, como foi seu dia? Perguntei testando. Ah, Dona Carmen, foi corrido. Tive reunião com cliente de manhã, depois fui resolver umas questões no centro. Ele respondeu, sem levantar os olhos do telefone. Que legal! Em que lugar do centro? Ele hesitou por um segundo. Só um segundo, mas eu percebi. Na região da Rua Sorocaba. Questões bancárias, sabe como é? Mentira. Dona Marilda tinha visto ele no shopping, na hora do almoço. Foi aí que decidi investigar de verdade. No dia seguinte, sexta-feira, em vez de ir direto para o trabalho na casa do Dr. Henrique, passei no shopping Iguatemi às 11h30. Fiquei sentada num banco da praça de alimentação, fingindo que estava esperando alguém, observando o movimento. Às 12h15, vi ele chegando.
sozinho. Foi direto no McDonald's, pediu um lanche, sentou numa mesa do canto. Ficou mexendo no celular por uns 10 minutos. Aí ela apareceu. A moça que Dona Marilda tinha descrito. Loira, novinha, vestindo uma calça jeans apertada e uma blusa rosa. Ela correu até ele, deu um beijo na boca e se sentaram juntinhos igual um casal apaixonado. Minha pressão subiu na hora. Senti uma tontura, uma vontade de vomitar. Como ele tinha coragem de fazer isso com Marina? Com Júlia? Comigo, que estava bancando a vida dele? Fiquei observando de longe por 1 hora. Eles comeram juntos, riram, se beijaram várias vezes. Ela estava com uma aliança dourada no dedo. Ele também usava uma aliança, mas não era a que Marina tinha dado para ele no casamento. Quando eles se levantaram para sair, eu os segui discretamente. Foram para o estacionamento, entraram no Palio Preto que eu conhecia bem, o carro que eu ajudava a pagar a gasolina. Segui eles até um prédio na Vila Hortência, um edifício simples de 4 andares. Eles subiram juntos, ela usando uma chave própria. Voltei para casa com o coração partido, não pela traição em si, mas pelo que isso significava. Marina estava sendo enganada, Júlia estava sendo criada numa mentira e eu estava pagando a conta de tudo, mas ainda não era suficiente. Eu precisava de mais informações antes de falar qualquer coisa. No sábado de manhã, 16 de março, inventei uma desculpa e fui na casa deles. Marina, preciso de uns documentos para fazer minha declaração de imposto de renda. Você tem uma cópia da certidão de casamento de vocês? Claro, mãe. Está na pasta azul ali na estante. Peguei a certidão e na hora notei uma coisa estranha. O sobrenome completo dele no documento era Ricardo Fernandes Silva Santos. Mas nos documentos da casa, que eu tinha em casa, estava só Ricardo Fernandes Silva. Marina, por que o sobrenome do Ricardo está diferente aqui? Ela olhou meio sem graça. Ah, mãe, ele mudou o nome depois que a gente casou. Por questões profissionais. Disse que ficava mais fácil para os negócios. Aquilo me cheirou a mentira na hora. Quem muda nome por questões profissionais? Na segunda-feira, 18 de março, fui no cartório civil da Vila Hortência, o mesmo onde eles tinham se casado, e pedi para consultar o registro. A funcionária, Dona Célia, me conhecia porque eu já tinha ido lá algumas vezes resolver documentos. Dona Carmen, posso ajudar em quê? Célia, minha filha casou aqui há uns anos e estou com uma dúvida sobre uns documentos. Será que você pode me mostrar a certidão original dela? Ela puxou no sistema. Marina Silva dos Santos, casou em janeiro de 2019? Isso mesmo. Quando ela imprimiu a certidão original, quase caí para trás. O nome completo do noivo estava Ricardo Santos Oliveira. Santos Oliveira, não Fernandes Silva. Célia, aqui está escrito Santos Oliveira, mas a certidão que eu tenho em casa está Fernandes Silva. Ela olhou com atenção. Dona Carmen, isso é estranho. O registro original não muda. Se a senhora tem um documento diferente em casa, alguém pode ter adulterado. Senti o mundo girando. Ricardo tinha dado documentos falsos? Como era possível? A senhora tem o RG dele aqui no sistema? Célia checou. Tenho. RG emitido em São Paulo em 2015. Anotei o número numa folha de papel. Naquela tarde, depois do trabalho, passei num despachante conhecido no centro da cidade. O Osvaldo trabalha com documentos há 20 anos e sempre foi honesto comigo. Seu Osvaldo, preciso da sua ajuda para uma coisa meio delicada. Será que o senhor consegue verificar se esse RG é verdadeiro? Mostrei o número. Carmen, isso vai me custar uns R$ 50 de consulta. A senhora tem certeza que quer saber? R$ 50 que eu não podia gastar, mas precisava. 2 horas depois, seu Osvaldo me ligou. Carmen, melhor a senhora vir aqui pessoalmente para conversar. Quando cheguei no escritório dele, a expressão no rosto já dizia tudo. Esse RG não existe, Carmen. O número é falso. Não tem nenhum Ricardo Santos Oliveira com essa numeração no sistema do Detran de São Paulo. Agora, as coisas estavam ficando assustadoras. Quem era Ricardo, afinal? Tem mais uma coisa, seu Osvaldo continuou. Fiz uma consulta mais ampla com o nome. Existe um Ricardo Santos Oliveira, nascido na mesma data que está na certidão de casamento da sua filha. Mas esse cara vive em Campinas e está casado oficialmente desde 2016 com uma mulher chamada Patrícia Mendonça. Minha cabeça explodiu. Como assim casado oficialmente? É o que está aqui, Carmen.
casamento religioso e civil registrado no cartório de Campinas em agosto de 2016, 2 anos antes dele casar com sua filha. Bigamia. Ricardo era bígamo. Saí do escritório do seu Osvaldo caminhando igual zumbi. Minha filha estava casada com um homem que já era casado com outra. Júlia era filha de um criminoso, e eu estava sustentando a segunda família dele há 5 anos, mas ainda não tinha acabado. Na terça-feira, 19 de março, em vez de ir trabalhar, fui na Receita Federal, no centro de Sorocaba. Disse que era questão de família urgente e precisava consultar a situação do CPF de um parente. A funcionária fez a consulta. Senhora, esse CPF tem restrições. Está com o nome sujo no Serasa desde 2017. Dívidas em bancos, cartões de crédito, financiamentos não pagos. Quanto de dívida? Deixa eu somar aqui. R$ 87.420. R$ 87.000 de dívida. E ele vivendo na casa que eu estava pagando, comendo comida que eu comprava, andando no carro que eu ajudava a abastecer. Tem mais uma coisa estranha aqui, a funcionária continuou. Esse CPF foi usado para abrir conta em 3 bancos diferentes nos últimos 2 anos. Banco do Brasil em Sorocaba, Caixa Econômica em Campinas e Bradesco em Votorantim. 3 cidades diferentes. O cara estava fazendo esquema em todo o interior de São Paulo. Saí da Receita com as pernas bambas. Tudo que eu suspeitava estava se confirmando, mas estava muito pior do que imaginava. À tarde, fui na agência do Banco do Brasil, onde eu tenho conta há 15 anos. O gerente, seu Antônio Carlos, me conhece bem. Seu Antônio, preciso de um favor delicado. Minha filha está casada com um homem que estou suspeitando estar escondendo dívidas. Será que o senhor consegue me dizer se ele tem conta aqui? Carmen. Não posso dar informações de conta de terceiros, mas posso te dizer se ele tem restrições gerais no sistema bancário. Passou o CPF no sistema. Esse homem tem restrições em todos os bancos que consultamos. Inadimplente há 7 anos. Cheques devolvidos, empréstimos não pagos, cartão de crédito cancelado. E conta corrente? Não tem conta em lugar nenhum. Qualquer banco nega a abertura de conta para ele automaticamente. Agora eu entendi por que ele sempre pedia dinheiro emprestado para Marina. Porque nunca tinha cartão, porque todas as contas da casa eram no nome dela. Ele era um caloteiro profissional. Na quarta-feira, 20 de março, fiz a consulta mais dolorosa de todas. Fui no Colégio Objetivo, onde Júlia estuda, e perguntei para a diretora, Dona Rosana, se podia conversar sobre a situação da matrícula. Dona Carmen, que bom que a senhora veio. Estamos com problemas para receber o pagamento deste ano. A mensalidade está 3 meses atrasada. Meu sangue gelou. Como assim atrasada? Eu deposito R$ 300 todo mês na conta da Marina para a escola da Júlia. Pois é, Dona Carmen, mas não está chegando aqui. E ontem o pai da aluna veio aqui tentar renegociar a dívida, oferecendo um desconto de 50% se pagasse à vista. Desconto de 50%? É. Disse que a família estava passando por dificuldades financeiras e perguntou se podia pagar R$ 900 pela dívida de R$ 1.800. R$ 900. Exatamente os R$ 300 de 3 meses que eu tinha dado para Marina. Ricardo estava roubando o dinheiro da escola da própria filha. Naquele momento, sentada na sala da diretora, eu entendi que tinha sido feita de idiota por 5 anos completos. Não era só traição. Não era só mentira sobre emprego. Era um esquema criminoso, onde eu era a vaca leiteira que sustentava a vida dupla de um estelionatário. Dona Rosana, eu vou quitar essa dívida hoje mesmo, mas preciso do comprovante de tudo que não foi pago, com datas certinhas. Paguei R$ 1.800 que não tinha para a escola da Júlia. Tive que pegar emprestado R$ 800 da comadre Neuza, que cobrou 10% de juros porque já estava achando estranho eu pedir dinheiro emprestado com tanta frequência. Mas agora eu tinha provas concretas de tudo. Bigamia, identidade falsa, calote na escola da neta, nome sujo no Serasa, dívidas de R$ 87.000, conta bancária inexistente. E mais, ele estava usando meu dinheiro para sustentar a amante. Na quinta-feira, 21 de março, decidi fazer o último teste. Fui na farmácia onde Marina comprava os remédios da Júlia e perguntei se eles tinham cadastro da família. Dona Carmen, que coincidência a senhora aparecer aqui, disse o farmacêutico. Ontem o senhor Ricardo esteve aqui tentando comprar antibiótico para uma criança,
mas o plano de saúde estava bloqueado. Ele disse que ia pagar particular, mas o cartão deu problema. Que criança! Ele disse que era para um sobrinho de 2 anos. Mostrou até foto no celular. Um menino loirinho. Sobrinho de 2 anos que Ricardo nunca tinha mencionado? Ou seria filho dele com a outra mulher? Voltei para casa naquele dia com a certeza absoluta de que precisava agir. Não dava mais para fingir que não sabia de nada. Não dava mais para deixar Marina sendo enganada. Não dava mais para sustentar a vida dupla de um criminoso. Mas também sabia que se chegasse para Marina só com palavras, ela não ia acreditar. Depois de 5 anos ouvindo que eu não entendia nada do mundo moderno, ela ia pensar que era ciúme de sogra ou paranoia de velha. Eu precisava de provas irrefutáveis, precisava de evidências que nem o próprio Ricardo conseguiria negar. Foi aí que tomei a decisão mais difícil e mais cara da minha vida: contratar um detetive particular. Peguei os últimos R$ 1.200 que tinha guardado para emergência, dinheiro que estava reservando para trocar a geladeira que estava com problema, e procurei o Sérgio Nakamura, um investigador particular que a comadre Neuza me indicou. Seu Sérgio, preciso investigar meu genro. Suspeito que ele está escondendo muita coisa da minha filha. Contei tudo o que tinha descoberto. Sérgio anotou cada detalhe, fez perguntas específicas, pediu as cópias dos documentos que eu tinha conseguido. Dona Carmen, pela senhora ter dado tantas informações já, fica mais fácil. Em 1 semana, eu entrego um relatório completo para a senhora. Vai custar R$ 1.000. R$ 1.000. Quase metade do que eu ganho num mês. Mas não tinha volta. Quero saber tudo, seu Sérgio. Onde ele mora de verdade, com quem ele vive, que trabalho ele faz, se tem filhos, se tem mais dívidas, tudo. A senhora vai ter tudo documentado, Dona Carmen. Fotos, endereços, certidões, extratos. Prova suficiente para levar na justiça se for preciso. Foram os 7 dias mais longos da minha vida. Continuei trabalhando normalmente, visitando Marina normalmente, fingindo que não sabia de nada. Mas por dentro estava fervendo de raiva e ansiedade. No dia 28 de março, seu Sérgio me ligou. Dona Carmen, melhor a senhora vir no meu escritório para a gente conversar pessoalmente. O que descobri é muito sério. Quando cheguei no escritório dele, vi uma pasta preta cheia de papéis em cima da mesa. Minha vida inteira estava prestes a mudar. Dona Carmen, senta aí que vou te mostrar quem realmente é o Ricardo Santos Oliveira. E o que ele me mostrou naqueles documentos foi muito pior do que eu jamais imaginei. O que descobri a seguir me deixou sem chão. E vocês não vão acreditar até onde ia a farsa desse homem. Dona Carmen, senta aí que vou te mostrar quem realmente é o Ricardo Santos Oliveira. Seu Sérgio abriu a pasta preta e a primeira coisa que vi foi uma foto 3x4 do Ricardo colada num documento oficial. Mas não era a foto que eu conhecia. Era uma foto mais antiga, onde ele aparecia mais magro, sem barba, cabelo diferente. Primeira coisa que descobri, seu Sérgio começou. O nome verdadeiro dele é Ricardo Santos de Oliveira, com D no meio. Nasceu em 15 de abril de 1987 em Campinas, filho de João Santos de Oliveira e Maria Conceição Santos. Aos 37 anos, ele é 2 anos mais velho do que disse para sua filha. Já começava com mentira na idade. Segunda coisa, ele é casado oficialmente desde 23 de agosto de 2016 com Patrícia Mendonça Santos, de 29 anos. Eles vivem juntos num apartamento alugado na Vila Industrial em Campinas, Rua das Flores, 245, apartamento 34. Seu Sérgio me mostrou uma foto da certidão de casamento oficial, toda carimbada e autenticada. Depois, uma foto que me gelou o sangue. Ricardo saindo de um prédio de mãos dadas com uma mulher morena, bonita, grávida de uns 7 meses. Eles têm 2 filhos juntos, continuou. Um menino de 6 anos chamado Gabriel e uma menina de 3 anos chamada Isabela. E a Patrícia está grávida do 3º filho. 3 filhos, 2 crianças pequenas e outro bebê chegando. Ricardo tinha uma família inteira que Marina não sabia que existia. Isso significa que minha neta... Comecei a falar. Não é filha única, Dona Carmen. Júlia tem 2 meio-irmãos e logo vai ter mais um. E todos os filhos têm o mesmo pai. Minha cabeça estava explodindo. Júlia brincando sozinha em casa, enquanto tinha irmãos que nem sabia que existiam. Terceira descoberta, seu Sérgio continuou. O trabalho dele. Ricardo não tem empresa nenhuma. Nunca teve.
Ele trabalha como vendedor numa loja de celulares no centro de Campinas, das 8 às 6, de segunda a sexta. Ganha um salário mínimo e meio, R$ 1.545 por mês. Me mostrou fotos dele entrando e saindo da loja, vestindo o uniforme azul com o nome da empresa. Celtec, dizia na camisa. R$ 1.545, repeti. E ele vive em 2 casas? Exato. Com esse salário, ele sustenta parcialmente a casa de Campinas e usa o dinheiro da senhora para bancar a casa de Sorocaba. É um esquema bem calculado. Como assim parcialmente? Seu Sérgio virou a página e me mostrou outro documento devastador. A Patrícia, esposa oficial dele, não sabe que ele é casado de novo. Ela pensa que ele trabalha como representante comercial e viaja muito a trabalho. Por isso, ele fica 3 dias por semana em Campinas e 3 dias em Sorocaba. Para ela, ele está viajando. Para sua filha, ele está trabalhando. E os domingos? Domingo ele inventa que vai visitar a mãe doente no interior. Na verdade, ele fica num quarto alugado no centro de Sorocaba, planejando os esquemas da semana. A farsa era muito maior do que eu imaginava. Ricardo não estava só traindo Marina. Ele estava vivendo 2 vidas completamente separadas. Quarta descoberta, seu Sérgio continuou. As dívidas. Dona Carmen, prepare o coração porque esse homem deve muito mais do que a senhora imagina. Me mostrou um extrato do Serasa atualizado. R$ 123.840 de dívida total. Bancos, financeiras, cartões de crédito, empréstimos pessoais. 123 mil? E tem mais. Ele pegou o empréstimo usando o nome da Patrícia como avalista. Ela não sabe de nada. Assinou os papéis achando que era para comprar um carro. Na verdade, ele usou o dinheiro para pagar as contas das 2 casas. A coitada da Patrícia também está sendo enganada? Completamente. Descobri que ela trabalha como enfermeira no Hospital Municipal de Campinas. Ganha R$ 2.200 por mês. Pensa que o marido é um empresário bem-sucedido que está investindo em novos negócios. Por isso que ela aceitou ser avalista. Agora eu estava entendendo o tamanho da operação. Ricardo estava enganando 2 famílias ao mesmo tempo, usando o dinheiro de uma para sustentar a outra, e ainda contraindo dívidas no nome de todo mundo. Quinta descoberta, seu Sérgio disse, abrindo outra seção da pasta. Os esquemas paralelos. Me mostrou fotos do Ricardo em lugares que eu nunca imaginaria. Casas de apostas, bingos, jogos online no celular. Ele é viciado em apostas esportivas e jogos online. Todo o dinheiro que sobra dos gastos das 2 casas, ele perde em apostas, por isso que as dívidas só aumentam. Nossa Senhora! Tem mais. Descobri que ele já aplicou pequenos golpes. Vendeu um carro que não era dele para um rapaz de Votorantim por R$ 8.000. O carro era financiado no nome da Patrícia, mas ele vendeu como se fosse quitado. Seu Sérgio me mostrou o boletim de ocorrência que a vítima registrou na polícia quando descobriu que o carro tinha financiamento pendente. E também descobri que ele tenta seduzir outras mulheres pelo aplicativo de relacionamentos. Sempre se apresenta como empresário solteiro, sem filhos. Me mostrou prints de conversas que ele conseguiu de uma fonte confidencial. Ricardo conversando com pelo menos 5 mulheres diferentes, todas achando que ele era solteiro e bem-sucedido. Sexta e última descoberta, seu Sérgio disse, chegando na parte final da pasta. O plano dele com relação à senhora e sua filha. Meu coração disparou. Que plano? Através de escutas que consegui fazer, descobri que Ricardo pretende convencer sua filha a pedir para a senhora passar a casa para o nome dela. Depois, ele quer vender a casa e usar o dinheiro para quitar as dívidas e começar vida nova em outro estado. Vender a casa é o plano mestre dele. Como a senhora é avalista e tem nome limpo, ele quer transferir a propriedade para Marina, depois convencê-la a vender para investir num negócio maior. Com o dinheiro da venda, ele quitaria as dívidas, deixaria a Patrícia e os filhos em Campinas e sumiria com Marina e Júlia para começar o esquema em outro lugar. Senti uma tontura terrível. Ele queria me roubar a casa que eu paguei com 40 anos de trabalho, abandonar os próprios filhos em Campinas e arrastar minha filha e neta para uma vida de fuga e mentiras. E se minha filha descobrisse a verdade no meio do caminho? Seu Sérgio me olhou com uma expressão grave. Dona Carmen, homens como esse não hesitam em abandonar mulheres que não servem mais para os planos deles. Ele já fez isso antes. Como assim? Antes da Patrícia, ele foi casado oficiosamente com uma mulher em Itu,
por 2 anos. Quando ela engravidou, ele simplesmente desapareceu. A criança tem 8 anos hoje e nunca conheceu o pai. 3 mulheres, 4 filhos. E minha Marina ia ser a próxima vítima de abandono depois que ele sugasse tudo que podia da nossa família. Seu Sérgio, eu preciso de cópias de tudo isso. Preciso mostrar para minha filha antes que seja tarde. Já está tudo aqui, Dona Carmen. Documentos autenticados, fotos com data e horário, áudios de conversas dele no telefone, extratos bancários, certidões, boletins de ocorrência. É prova suficiente para mandar esse homem para a cadeia por estelionato, bigamia e falsidade ideológica. Peguei a pasta com as mãos tremendo. 47 páginas de evidências que destruíam completamente a imagem do genro, empresário bem-sucedido, que eu tinha em casa. Uma última coisa, Dona Carmen, seu Sérgio disse quando eu já estava saindo. Recomendo que a senhora não confronte ele diretamente. Homens como esse podem ficar violentos quando descobrem que foram desmascarados. O ideal é primeiro conversar com sua filha, mostrar as provas e depois decidir como proceder. Voltei para casa naquele dia 28 de março, carregando a pasta mais pesada da minha vida. Não era pesada fisicamente, eram 47 folhas de papel. Mas era pesada emocionalmente, porque sabia que aqueles documentos iam destruir o casamento da minha filha e traumatizar minha neta. Passei a noite inteira lendo e relendo cada página, cada foto, cada documento. Era impossível negar qualquer coisa. As evidências eram irrefutáveis. Ricardo Santos de Oliveira era um criminoso profissional que havia transformado nossa família numa fonte de renda para sustentar seus vícios e sua vida dupla. No dia seguinte, 29 de março, uma sexta-feira, esperei Ricardo sair para trabalhar. Na verdade, para encontrar com uma das amantes que ele mantinha contato. E fui na casa da Marina para conversar com ela sozinha. Júlia estava no quintal brincando com a boneca. Marina estava na sala assistindo televisão, meio desanimada. Marina, precisa conversar com você sobre uma coisa muito séria. É sobre o Ricardo. Mãe, se é para reclamar do Ricardo de novo, eu não quero ouvir. A senhora já deixou claro que não gosta dele. Filha, não é questão de gostar ou não gostar. É questão de verdade. Eu contratei um investigador para descobrir quem realmente é seu marido. Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. A senhora fez o quê? Contratei um detetive particular e descobri que Ricardo está mentindo para você sobre tudo. Absolutamente tudo. Coloquei a pasta em cima da mesa de centro. Quero que você olhe essas fotos e documentos com atenção, Marina. E depois me diga se ainda acha que eu estou inventando coisa. Abri a pasta na primeira página. A certidão de casamento oficial do Ricardo com Patrícia. Marina olhou e ficou branca. Isso deve ser montagem, mãe. Não é possível. É o casamento oficial dele, filha. Vocês nunca foram casados de verdade. Você é apenas amante dele. Mostrei as fotos dele com Patrícia e as crianças. Estes são os filhos dele. Gabriel, de 6 anos, Isabela, de 3 anos e Patrícia, grávida do 3º filho. Marina pegou as fotos com as mãos tremendo. Não pode ser verdade. Mostrei o comprovante de trabalho na loja de celulares. E este é o trabalho real dele. Vendedor com salário de R$ 1.545. Nunca teve empresa nenhuma. Mostrei os extratos das dívidas. E estas são as dívidas que ele contraiu. R$ 123 mil que ele deve no nome dele e da Patrícia. Marina estava chorando agora, folheando os documentos como quem não consegue acreditar no que está vendo. Mãe, por que você foi investigar a vida dele? Por que não confiou em mim? Porque há 5 anos eu sustento vocês dois enquanto ele fica em casa, trabalhando no computador. Porque eu pago todas as contas desta casa enquanto ele não contribui com 1 centavo. Porque ontem mesmo a diretora da escola da Júlia me disse que vocês devem 3 meses de mensalidade, mesmo eu dando R$ 300 todo mês para você. Mostrei os comprovantes da escola. O dinheiro que eu dou para a escola da Júlia, ele pega e gasta em apostas online e nas outras mulheres que ele mantém. Marina estava soluçando agora. Mãe, eu não sabia de nada disso. Eu sei que você não sabia, filha. Por isso que estou te mostrando. Ricardo é um criminoso profissional. Ele não ama você. Ele não ama Júlia. Vocês são apenas uma fonte de renda para ele sustentar os vícios e a família real que ele tem em Campinas. Mostrei a última seção da pasta. O plano de vender nossa casa.
E o plano dele agora é convencer você a pedir para eu passar a casa para o seu nome, depois vender tudo e sumir com o dinheiro. Marina leu os documentos e começou a chorar ainda mais forte. Mãe, o que eu faço agora? E Júlia? Como eu vou explicar para ela que o pai não é quem ela pensa que é? Primeiro, você vai me ajudar a expulsar esse homem da nossa vida. Segundo, vamos procurar um advogado para ver que medidas legais podemos tomar. Terceiro, você vai reconstruir sua vida com dignidade. Ficamos conversando por 3 horas. Marina fez milhões de perguntas, quis ver cada documento 2 vezes, tentou encontrar alguma explicação que justificasse as mentiras. Mas não tinha como negar a realidade. Às 5 da tarde, quando Ricardo chegou em casa, ele encontrou Marina sentada no sofá com todos os documentos espalhados na mesa. A expressão no rosto dele quando viu aqueles papéis foi de puro terror. Oi, amor, como foi seu dia? Ele tentou disfarçar, mas a voz estava trêmula. Marina levantou devagar e disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes: Ricardo Santos de Oliveira, né? Não Ricardo Fernandes Silva. Ele ficou branco que nem papel. Marina, eu posso explicar. Explica então. Explica pra mim quem é a Patrícia e por que você é casado oficialmente com ela desde 2016. O mundo dele desabou naquele momento. E o meu coração ficou partido, vendo minha filha descobrir que havia sido enganada por 5 anos. Mas ao mesmo tempo, senti um orgulho imenso. Finalmente Marina estava vendo a verdade. E agora nós íamos lutar juntas para reconstruir nossa dignidade. O confronto final estava só começando. E vocês? Acham que Ricardo tentou inventar alguma desculpa esfarrapada? Ou partiu para a agressividade quando viu que foi descoberto? Deixem aqui nos comentários, porque o que aconteceu a seguir mostrou o verdadeiro caráter desse homem. Ricardo Santos de Oliveira, né? Não Ricardo Fernandes Silva. Marina levantou devagar do sofá, segurando a certidão de casamento dele com Patrícia. A voz dela estava firme, mas eu podia ver que as mãos tremiam ligeiramente. Ricardo ficou branco que nem papel quando viu todos aqueles documentos espalhados na mesa de centro. Seus olhos percorreram rapidamente as fotos dele com Patrícia, os extratos das dívidas, os comprovantes de trabalho na loja de celulares. Por 5 segundos, ele ficou completamente mudo, igual um animal acuado. Marina, eu posso explicar. Ele tentou disfarçar, mas a voz saiu trêmula e desesperada. Explica então, Marina disse, levantando a foto dele saindo do prédio em Campinas de mãos dadas com Patrícia grávida. Explica pra mim quem é a Patrícia e por que você é casado oficialmente com ela desde agosto de 2016, 2 anos antes de casar comigo. Ricardo olhou pra mim com ódio nos olhos, como se eu fosse a culpada por ele ter sido descoberto. Dona Carmen, a senhora não tinha direito de se meter na nossa vida. A senhora não entende nada. Não muda de assunto, Marina gritou batendo a mão na mesa. Eu estou perguntando sobre sua esposa oficial e seus outros filhos. Foi aí que Ricardo mostrou quem realmente era. Em vez de tentar explicar ou pedir perdão, ele partiu para a agressividade. Tá, quer saber a verdade? Vou falar a verdade, ele berrou. Eu sou casado com a Patrícia sim, e daí? Ela não consegue me dar a vida que eu mereço, vive reclamando de dinheiro, dizendo que eu gasto demais, me controlando igual uma carcereira. Marina ficou boquiaberta. E daí? E daí? Ricardo, nós somos casados há 5 anos. Júlia é sua filha. Como você fala, e daí? Igual se fosse qualquer coisa. Júlia não estava planejada, ele continuou gritando. Você engravidou sem me consultar. Eu não estava preparado para ser pai de novo. De novo? Marina repetiu. Você já tinha 2 filhos. Tenho, e sustento os 3. O Gabriel, a Isabela e agora vem mais um. Você acha que é fácil sustentar 2 famílias com o salário de merda que eu ganho? Agora ele tinha assumido tudo. Não estava mais tentando negar nem inventar desculpas. Estava simplesmente justificando como se fosse normal. Então, Marina disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido sair da boca dela, fria e cortante. Nos últimos 5 anos, enquanto minha mãe pagava nossas contas, você estava usando nosso dinheiro para sustentar sua família verdadeira? Não é família verdadeira nem falsa, Ricardo berrou. São 2 famílias. Eu cuido das 2. Cuida como? Eu interferi, não aguentando mais ficar calada. Você não paga 1 centavo de conta nesta casa. Quem paga sou eu.
R$ 800 de aluguel todo mês, 300 de mercado, 250 da escola da Júlia, 150 da sua gasolina. Quem paga sou eu. A senhora fica se metendo onde não é chamada, ele gritou para mim. Fica bancando a santinha, mas eu sei que a senhora faz isso para controlar a Marina. Cala a boca! Marina explodiu. Não fala assim com a minha mãe. Foi a primeira vez em 5 anos que ouvi Marina me defender. E naquele momento vi minha filha verdadeira voltando à vida. Ricardo, Marina continuou, pegando a pasta com os comprovantes das dívidas. R$ 123 mil. Você deve R$ 123 mil. São investimentos. Ele tentou justificar. Peguei empréstimo para investir no negócio. Que negócio? Marina berrou. Você trabalha numa loja de celular ganhando um salário mínimo e meio. Que porra de negócio é esse? Nunca tinha ouvido Marina falar palavrão. A raiva dela estava transbordando. E estas fotos aqui? Ela continuou, mostrando as imagens dele nos sites de apostas. Você gastando dinheiro em jogos online enquanto minha filha fica sem pagar escola? Ricardo olhou as fotos e percebeu que não tinha mais como mentir. Todo mundo tem vícios, Marina. Pelo menos eu não bebo, não uso droga. Você joga o dinheiro da comida da sua filha, Marina gritou. Das suas filhas, eu corrigi. Júlia, Gabriel, Isabela e o bebê que está vindo. 4 crianças que você está prejudicando com seus vícios. Foi quando Ricardo perdeu completamente a compostura. Chega! Eu não vou ficar aqui ouvindo essa conversa. Vocês duas são umas loucas. Ele foi em direção ao quarto, provavelmente para pegar as coisas dele e sair. Mas Marina o impediu. Você não vai sair daqui como se nada tivesse acontecido, ela disse, bloqueando a passagem. Você me deve explicações. 5 anos da minha vida, 5 anos acreditando nas suas mentiras. Eu não te devo nada, ele berrou. Você sabia que eu não tinha dinheiro quando casou comigo. Nunca escondi que era sua mãe que bancava tudo. Mas você escondeu que tinha outra família, escondeu que era casado, escondeu que tinha outros filhos, escondeu que era um caloteiro. Ricardo tentou empurrar Marina para passar, mas ela não saiu da frente. E sabe o que mais? Marina continuou, agora com lágrimas de raiva escorrendo no rosto. Sua filha Patrícia está grávida do seu 3º filho, achando que você é um empresário bem-sucedido. Ela não sabe que você é um mentiroso, um caloteiro, um bígamo. A Patrícia não é problema seu. É sim, porque ela é mãe dos meio-irmãos da minha filha. Porque ela está sendo enganada igual eu fui. Porque ela merece saber a verdade sobre o lixo de homem que ela casou. Foi aí que Ricardo cometeu o erro fatal. Ele levantou a mão para bater na Marina. Eu me joguei na frente da minha filha antes que ele pudesse tocá-la. Encosta um dedo na minha filha para você ver, gritei, olhando nos olhos dele. 5 anos eu aguentei suas mentiras, mas bater na minha filha você não vai. Ricardo me empurrou, e eu caí sentada no sofá. Mas não senti dor. Senti uma raiva que não sabia que existia dentro de mim. Marina foi até o telefone e discou. 190. Alô, Polícia Militar? Preciso de uma viatura no Jardim São Paulo, Rua das Acácias. 127. Meu marido está sendo agressivo e preciso que ele seja retirado da minha casa. Você tá chamando a polícia para mim? Ricardo berrou. Para o senhor Ricardo Santos de Oliveira, de 37 anos, que trabalha na Celtec em Campinas, que é casado oficialmente com Patrícia Mendonça Santos, que tem R$ 123 mil de dívidas e que acabou de agredir minha mãe, de 63 anos. A cara dele, quando Marina recitou todos os dados que tínhamos descoberto, foi impagável. Ele percebeu que estávamos preparadas. Vocês são umas loucas, ele repetiu, mas agora estava visivelmente nervoso. Loucas são as mulheres que aguentam homens como você por 5 anos, Marina respondeu. Naquele momento, Júlia saiu do quarto chorando. Mãe, por que todo mundo está gritando? Por que a vovó está chorando? Marina pegou a filha no colo e disse com uma voz mais calma. Meu amor, o papai precisa ir embora. Ele não pode mais morar com a gente. Por quê, mãe? Porque ele estava mentindo para a mamãe sobre muitas coisas importantes. E pessoas que mentem não podem viver na nossa casa. Ricardo olhou para Júlia e, pela primeira vez, percebi uma ponta de remorso nos olhos dele. Mas durou só 2 segundos. Júlia, o papai não é mentiroso, ele tentou dizer. A mamãe e a vovó que estão confusas. Para! Marina gritou.
Não envolve minha filha nas suas mentiras. Você já fez dano suficiente. Quando a polícia chegou, 15 minutos depois, Ricardo estava sentado no sofá com a cabeça entre as mãos. Todo o ar de superioridade tinha ido embora. Era só um homem de 37 anos que havia sido desmascarado. O sargento Pereira, um homem de uns 45 anos, ouviu o relato da Marina, olhou os documentos que mostramos e entendeu a situação rapidamente. "O senhor tem onde ficar hoje à noite?" Ele perguntou para Ricardo. "Tenho", Ricardo respondeu, sem levantar a cabeça. "Então recomendo que o senhor pegue suas coisas pessoais e se retire. A casa está no nome da senhora aqui." Ele olhou para mim. "E a esposa do senhor está pedindo para sair." "Ela não é minha esposa", Ricardo murmurou. "Perdão?" o sargento perguntou. "Eu disse que ela não é minha esposa. Somos só... éramos... sei lá o que éramos." Marina olhou para ele com uma expressão de nojo completo. 5 anos da minha vida com um homem que nem sabe o que eu representava para ele. Ricardo pegou uma mochila, jogou algumas roupas e objetos pessoais dentro e se dirigiu para a porta. Antes de sair, se virou para Marina. "Marina, você vai se arrepender de ter feito isso. Não vai ser fácil criar Júlia sozinha." "Não vou estar sozinha", Marina respondeu, olhando para mim. "Tenho minha mãe, e ela vale por 10 homens como você." Depois que Ricardo saiu, ficamos eu, Marina e Júlia sentadas no sofá, em silêncio total. Júlia não entendia completamente o que tinha acontecido, mas sabia que alguma coisa importante havia mudado. "Mãe", Marina disse, depois de uns 5 minutos, "eu te peço perdão por tudo o que eu falei para a senhora, por ter te desrespeitado, por ter duvidado da senhora, por ter deixado esse homem falar mal da senhora durante 5 anos. Filha, não mãe, deixa eu falar. A senhora sempre foi minha heroína. Trabalhou 40 anos para me dar uma vida melhor. Vendeu suas coisas para pagar minha faculdade, sustentou minha casa, minha filha, meu falso casamento. E eu retribuí te chamando de velha ultrapassada na frente dele." Marina estava chorando agora. "A senhora é a mulher mais forte que eu conheço. E eu fui uma idiota de não valorizar isso. Abracei minha filha como não fazia há anos. O importante é que agora você sabe a verdade. E nós vamos reconstruir nossa vida com dignidade." Nos 3 meses seguintes, nossa vida mudou completamente. Primeira coisa que fizemos foi procurar um advogado, o Dr. Carlos Henrique, que a dona Marilda me indicou. Ele analisou toda a documentação que o detetive tinha conseguido e nos orientou sobre os próximos passos. "Dona Carmen, o que o senhor Ricardo fez caracteriza estelionato, bigamia e falsidade ideológica. São crimes que podem dar de 2 a 8 anos de prisão. Decidimos registrar boletim de ocorrência, não porque queríamos vingança, mas porque outras mulheres precisavam ser protegidas dele. Em junho, recebemos uma ligação da delegacia de Campinas. Patrícia, a esposa oficial do Ricardo, tinha descoberto tudo e também havia registrado queixa contra ele. Ela encontrou nosso contato através da investigação policial e pediu para conversar comigo. No dia 15 de junho, eu e Marina fomos até Campinas conhecer Patrícia e as crianças. Foi um encontro emocionante e doloroso ao mesmo tempo. Patrícia era uma mulher bonita, de 29 anos, enfermeira, grávida de 8 meses. Gabriel e Isabela eram 2 crianças lindas que se pareciam muito com Júlia. Quando elas se conheceram, brincaram juntas como se fossem amigas antigas. "Dona Carmen", Patrícia disse com lágrimas nos olhos, "obrigada por ter descoberto a verdade. Eu estava vivendo numa mentira há 8 anos. Achava que meu marido era empresário, que viajava a trabalho. Nunca imaginei que ele tinha outra família. Conversamos por 3 horas. Descobrimos que Ricardo aplicava os mesmos golpes nas 2 famílias. Pedia dinheiro emprestado prometendo devolver, inventava emergências financeiras, usava o cartão de crédito dela para pagar contas que não conseguia explicar. O pior", Patrícia contou, "é que assinei como avalista em empréstimos que nem sei para que ele usou o dinheiro." Marina e Patrícia se tornaram aliadas na luta contra Ricardo. Elas se comunicavam regularmente para trocar informações sobre a investigação policial e sobre as crianças. Em agosto de 2024, Ricardo foi preso por estelionato e bigamia. A prisão aconteceu no próprio local de trabalho dele, na loja de celulares.
O dono da loja disse que ficou chocado ao descobrir que o funcionário que considerava confiável era um criminoso. Marina voltou a trabalhar na boutique da Cláudia, que a recebeu de braços abertos. Marina, sempre soube que você era uma boa pessoa. Aquele homem é que estava te influenciando negativamente. Júlia, que na época estava com 4 anos, se adaptou bem à ausência do pai. Ela perguntava sobre ele às vezes, mas Marina sempre respondia com honestidade. Papai fez coisas erradas e precisou ir embora. Mas você tem mamãe, vovó e agora tem irmãozinhos também. A amizade entre Júlia, Gabriel e Isabela se fortaleceu. Uma vez por mês, Patrícia vinha a Sorocaba com as crianças, ou nós íamos a Campinas. As 3 crianças brincavam juntas enquanto as mães conversavam sobre como reconstruir suas vidas. Em dezembro de 2024, tomamos a decisão mais importante de todas. Marina e Júlia se mudaram definitivamente para o meu apartamento. Vendemos a casa do Jardim São Paulo, a mesma que eu havia pagado sozinha durante 5 anos. E com o dinheiro, conseguimos quitar todas as dívidas que Ricardo tinha deixado no nome dela. Mãe, Marina disse no dia da mudança, quero que a senhora saiba que não estou voltando a morar com a senhora por necessidade. Estou voltando porque finalmente entendi que família de verdade é isso. Pessoas que se apoiam, se respeitam e se protegem. Hoje, 10 meses depois daquele confronto terrível na cozinha, nossa vida está completamente diferente. Marina trabalha na boutique da Cláudia, ganha R$ 2.000 por mês e contribui com R$ 500 nas despesas de casa. Júlia estuda no mesmo colégio, que eu continuo pagando, mas agora sem peso na consciência, porque sei que o dinheiro está sendo usado para a educação dela de verdade. Patrícia deu à luz uma menina linda, a Sofia, em agosto. As 4 crianças se consideram irmãos de verdade e se encontram regularmente. Marina e Patrícia viraram amigas íntimas e se ajudam mutuamente na criação dos filhos. Ricardo foi condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto. Ele tenta entrar em contato com Marina às vezes, pedindo perdão, prometendo que mudou, mas ela nunca responde. Mãe, homem que engana uma vez, engana sempre. Aprendi isso. E eu? Aprendi que não existe idade para recomeçar. Aos 64 anos, descobri que posso ser mais forte do que imaginava, que minha experiência de vida vale mais que qualquer diploma universitário, que intuição de mãe raramente erra. Hoje durmo tranquila, sabendo que minha filha e neta estão seguras, respeitadas e amadas. Marina nunca mais me chamou de velha ultrapassada. Pelo contrário, ela sempre diz: Mãe, a senhora é minha inspiração. Quero ser uma mulher forte igual a senhora. Júlia, hoje com 5 anos, me chama de super vovó e diz que quando crescer quer ser corajosa, igual a vovó que descobriu que o papai era mentiroso. A lição que fica é: amor de mãe não significa aceitar desrespeito. Proteção familiar não significa ser submissa. E justiça, mesmo que demore, sempre chega. Às vezes, a mulher mais invisível da família é também a mais forte. E quando essa força desperta, ela é capaz de salvar não só a si mesma, mas toda a família. Se você está passando por uma situação parecida, não tenha medo de investigar, de questionar, de exigir respeito. Você merece uma vida digna, baseada na verdade, não na mentira. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ensinar limites. Nunca é tarde para escolher a dignidade. Se essa história tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de que é possível sim recomeçar e conquistar o respeito que merece. Se inscreva no canal para mais histórias reais de superação e coragem. E assista agora a história que está passando na sua tela de uma mulher que descobriu o segredo sombrio que o marido escondia há 15 anos.